Voltamos. 6 alunos. O pessoal foi lá beber uma água ou aproveitou o intervalo para ir lanchar, né? Descer lá na rua. Gente, brincadeiras à parte, mas a situação tá complicada, né? Economicamente, por mais que nós sejamos esperançosos, o governo tá injetando aí um dinheiro para uma parcela significativa da população, a gente vai sentir aí um baque muito grande. Eu até compartilhando com vocês profissionalmente, né, do ano de 2017, 18, né, que a gente passou 16, 17, 18, que a gente passou até 2019, foi a primeira crise econômica que eu passei enquanto profissional, né, e realmente foi um período difícil, que a gente teve que rever gastos, reorganizar a estrutura da atividade profissional, do escritório, né, no meu caso, para poder continuar, né? E muitos empresários nessa época quebraram, muitos se acumularam em dívida. Na verdade, muitas empresas que estavam acostumadas a trabalhar com caixa com muito valor, depois eles se viram com orçamentos mais restritos e aí não aguentaram passar por essa crise. E aí que é a importância de ter um bom contador, um bom administrador, que tenha um fluxo de caixa que possa garantir passar por esses períodos. E agora, infelizmente, 2020, que a gente acreditava que ia ser um ano que a gente ia deslanchar, a gente passa por esse problema que é essa pandemia, esse coronavírus, né? Independente da posição política, eu acho que tem a ciência nisso tudo aí, que a gente tem que respeitar, que tem que tomar as devidas precauções, né? Mas o impacto disso, não a curto prazo, mas a longo prazo, a gente vai colher muitos frutos ainda, né? Então, assim, igual eu falei aqui do pessoal lá, a tiazinha que vende cachorro quente lá fora da faculdade, o tiozinho do barzinho, o pessoal do pastel, desde desse pequeno empresário até do grande empresário mesmo, né? Todos estão sofrendo com esse problema aí de saúde e que está respingando, refletindo na nossa economia, né? Então acho que nós temos que ter esperança, vai passar, como passou a crise, sair mais forte profissionalmente, como pessoa disso, e eu tenho certeza que todos nós vamos sair mais fortes, né, com novas experiências, com novas oportunidades de aprendizado, com crescimento, né, conhecendo aí realmente novas ferramentas para poder continuar no estudo e fazendo as nossas relações profissionais. Então, desejo a todos vocês realmente que estejam, espero que todos estejam bem, que todos estejam conseguindo, né, de uma forma digna, tá passando você e sua família por essa situação, né? Espero que vocês possam estar produzindo intelectualmente, produzindo, acreditando aí no objetivo de vocês. Não deixem se tomar por essas medidas, as informações que estão na mídia, né? A nossa realidade é diferente da realidade que eles querem colocar na mídia, né? Não é dessa forma, né? Também todo exagero para cima ou para baixo nunca é legal. Então, assim, nós temos que tomar cuidado, e mais vocês agora passando um curso superior no que a gente está absorvendo de informação. Então, assim, não ache que é o fim do mundo, não pense que não vai ter mais jeito, que não vai melhorar. As coisas vão passar, nós vamos sair mais fortes que isso, e basta que vocês acreditem no objetivo de vocês, para vocês passarem por esse período de uma forma mais tranquila também. Lembrando, por fim, que todo período de crise ele também abre oportunidades, abre novas janelas. Então, vocês também têm que ficar ligados nisso, nas oportunidades, né? Como diz o velho ditado, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Então, nós temos que pensar uma forma também de vender lenço, beleza? E pode ter certeza, depois dessa dor de barriga, dessa pandemia, muito empresário vai procurar contador, muito empresário vai procurar um bom administrador, se ele está passando uma dor de barriga com relação às rescisões dos seus empregados, às suspensões, porque veja, gente, até para o empresário hoje rescindir um contrato de trabalho, o custo é muito alto. Então tem muito empresário aí que tá, eu não consigo nem rescindir porque eu não tenho como pagar a rescisão do cara, do meu empregado. Então, vai abrir a valorização dessa profissão, acredito muito nisso. Então as oportunidades elas vão se abrir, beleza? Só para dar um tempo de entrar mais alunos, e vamos fechar o nosso conteúdo de revisão
para a nossa atividade que vai ser até o dia 10 de maio e também para a conclusão do primeiro bimestre, beleza? Meu nome é André Paigel, vereador número 7777777. Você tá doido? Artigo 5º da Constituição, direitos e garantias fundamentais, ok? Cláusulas pétreas. Então, as cláusulas pétreas estão no capítulo 3, exatamente, Jaqueline. Então, para finalizar os 3 capítulos trabalhados neste primeiro bimestre, nós vamos fechar com o artigo 5º da Constituição Federal Brasileira. No artigo 5º, nós temos os direitos e garantias fundamentais, que são aqueles direitos mínimos que o Estado deve garantir para resguardar a dignidade da pessoa humana. Daqui a pouco a gente bate a Marília Mendonça. Já começou a Marília Mendonça? Pô, meus parabéns então para vocês que estão online aqui, vendo essa caroncha online. Mas já a gente bate a Marília Mendonça. Então, esses direitos e garantias fundamentais, que são aqueles direitos mínimos para resguardar a dignidade da pessoa humana, tanto individual ou coletivo, tanto das pessoas físicas quanto das pessoas jurídicas, tanto dos nacionais, dos estrangeiros em solo nacional, esses artigos vão estar no artigo 5º da Constituição Federal Brasileira e seus incisos, artigo 17 e outros artigos mais separados pela Constituição que garantem esse direito mínimo ao cidadão, garantem uma proteção ao cidadão contra as arbitrariedades do Estado, ok? E todos esses direitos e garantias fundamentais, gente, como eu falei para vocês, eles não são absolutos. Por que eles não são absolutos? Porque eles não vão impedir a responsabilidade civil ou criminal pelos atos praticados pelas pessoas que se sentirem no direito de utilizar esse direito. Então, os direitos e garantias fundamentais necessários para resguardar a dignidade da pessoa humana, também considerados como cláusulas pétreas do direito brasileiro, eles não são absolutos. E por que eles não são absolutos? Porque o cidadão não pode fazer uso desses direitos para encobrir, para resguardar atividade ilícita. Esses direitos não vão impedir do Estado ou de um terceiro exigir a responsabilidade civil ou criminal pelos atos praticados por essa pessoa. Um exemplo, o direito à livre manifestação de pensamento. Então, é livre ao cidadão manifestar o seu pensamento, a sua ideia? Sim, mas é garantido ao outro, ao ofendido, o direito de resposta. Ou até um pedido de desagravo, que eu falei para vocês, pedido de desculpas. Da mesma forma que foi feita o agravo. Ainda essa pessoa que manifestou livremente a sua ideia, o seu pensamento, ela pode responder civilmente por danos morais ou criminalmente, num crime de calúnia, injúria ou difamação, a depender do conteúdo divulgado, com relação à utilização desse direito. Outro exemplo, o direito de reunião, que também não é um direito absoluto. Eu posso me reunir, desde que seja para fins pacíficos, sem o uso de armas, ok? E desde que não tenha outra reunião previamente agendada para o mesmo lugar. Então não é que eu não preciso nem de autorização do poder público, eu apenas tenho que comunicar. É assim que diz o inciso da Constituição Federal Brasileira. Apenas a comunicação da reunião. Agora imagine que algumas pessoas estão se valendo pelo seu direito, que eu não concordo, mas vão fazer, igual eu vi ali, um grupo de motoqueiros lá em São Paulo, e fazer uma manifestação, um passeio de moto, esqueci o nome que fala disso, para reivindicar contra a paralisação do Brasil, com relação a esse isolamento vertical que eles falam, para poder o Brasil voltar a operar. E aí, imagine que um desses motoqueiros, eles estejam passando pela rodovia em São Paulo, pela Dutra, e eles cruzam com um grupo de deputados
que estão ali fazendo uma manifestação, um palanque, fazendo desculpa, gente, falhou a memória aqui, fazendo um pronunciamento para a população. E aí esses motoqueiros pegam e depredam o carro desses políticos, ou desferem socos e pontapés nos políticos. Então, ou seja, esse direito de reunião, esse direito de manifestação deles, não vai impedir a responsabilidade civil e criminal pelos atos praticados por essas pessoas. Perfeito? E esses direitos e garantias fundamentais que a gente trabalhou na aula passada, sempre que eles forem desrespeitados de forma ilegítima, irregular, de forma arbitrária pelo poder público, o cidadão, o particular, poderá se valer dos remédios constitucionais para ter esse direito garantido. Remédios constitucionais que nós trabalhamos na aula passada: habeas corpus, mandado de segurança individual e coletivo e o habeas data, além do mandado de injunção, tá? Então, esses remédios constitucionais, habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção, eles são remédios constitucionais que têm prioridade de tramitação no judiciário frente aos processos ordinários, por se tratar de direitos e garantias fundamentais. E esses remédios constitucionais poderão ser utilizados pelo particular sempre que o Estado descumprir um dos direitos e garantias fundamentais preconizados no artigo 5º e seus incisos da Constituição Federal Brasileira. Então, quando eu tenho um direito líquido e certo previsto na lei, na norma jurídica, estabelecido, vigente, e esse direito ele é descumprido, não é respeitado pelo ente público, seja estadual, federal, municipal, o particular poderá se valer de um mandado de segurança para ter esse direito líquido e certo garantido pelo Estado. Assim também um grupo de profissionais pode impetrar um mandado de segurança para ter esse direito líquido e certo garantido. Caso um particular não tenha acesso aos seus dados, seja negado a ele acesso aos seus dados em um órgão público ou de caráter público, ele não tem acesso a essa informação, ou direito de alterar alguma informação nesse sistema, ele poderá impetrar um habeas data, que é direito aos dados. De igual forma, se eu tiver o meu direito de ir e vir cerceado, limitado de forma irregular, arbitrária pelo Estado, eu posso impetrar um habeas corpus para ter esse direito garantido pela Constituição Federal Brasileira. Ok? Então, os direitos e garantias fundamentais, individuais e coletivos, estão estabelecidos no artigo 5º e seus incisos da Constituição e demais artigos da Constituição Federal Brasileira, tratam de normas para garantir a dignidade da pessoa humana, ok? Aquele direito mínimo que o Estado não pode interferir, que ele não pode retirar, não pode limitar do cidadão, mas que esses direitos não são absolutos, ok? Um outro exemplo de não ser absoluto é a propriedade. A propriedade, se ela não cumprir a sua função social, ela pode ser desapropriada. Então, um terceiro pode entrar com um processo de desapropriação, um particular, para desapropriar uma terra de um outro particular. Bens públicos não podem ser desapropriados, apenas bens de particulares. E eu tenho o direito de propriedade, que é um direito, uma garantia constitucional, ok? Garantida ao cidadão. Só que, caso o seu titular não dê a devida função social para aquela propriedade, um terceiro poderá, por meio de uma ação judicial de uso capião, requerer o direito dessa propriedade. E o Poder Judiciário, analisando caso a caso, poderá desapropriar, tirar a propriedade, o direito de propriedade deste particular. Eu posso ter também a desapropriação. Aí é quando o poder público intervém na propriedade privada por conta de um interesse público. Então eu tenho um interesse público, a necessidade pública, né, que sobrepõe ao interesse privado, e este interesse público faz com que o Estado entre com um procedimento de desapropriação. Então, em regra, o direito público supera o direito privado, prepondera as regras do direito privado, ok?
tem sempre que atender qual o interesse, artigo 37 da Constituição, interesse público. E por fim, se esse particular utilizar essa propriedade para fins contrários à norma, contrário à lei, para produção de drogas, de plantações psicotrópicas, ou utilização até de bens móveis, como seus automóveis, para fins de prática de ilícitos, ou se eles sejam provenientes de atividades ilícitas, o Estado poderá expropriar essa propriedade. E aí a expropriação, diferente da desapropriação, não tem o pagamento da indenização. Para eu desapropriar, eu tenho que ter o prévio pagamento, a prévia indenização da propriedade que está sendo cedida pelo particular ao poder público. Já na expropriação, eu perco sem qualquer indenização. Show de bola, doutor Tiago. Melhor advogado de São Paulo. Gestor aí do Nelson Williams. Banca de grande renome nacional. Marcos, meu amigo, quando o poder público abandona uma área pertencente a ela, como acontece em alguns casos em São Paulo. Neste caso, quando o poder público não dá a plena utilidade da sua propriedade, como eu falei, não cabe ao uso capião pelo particular. Agora, eu tenho instrumentos dentro do direito civil aonde o Estado pode ceder esta propriedade para uma utilidade pública, para a construção de um abrigo, para a construção de moradias populares, aonde essas pessoas elas não vão ter o direito à propriedade, e sim o direito ao uso, ok? É o que eu falo aqui no direito administrativo. Lógico que vocês aqui de contabilidade e administração não precisam aprofundar nessa parte, mas é o que a gente fala daqueles bens públicos de uso dominical, ok? De uso especial. E aí o Estado pode destinar para esse interesse público, as pessoas que não têm suas casas, então faz essas casas, esses imóveis habitacionais, cede esses bens para a moradia dessas pessoas, mas jamais a desapropriação. Show de bola! Se fosse tributário, professora Francislene, eu ia te chamar agora para entrar aqui na nossa live e dar o ar da graça do seu conhecimento para os nossos alunos. Mas aqui nós estamos com o 1º e 8º período de contabilidade e administração, dando um norte para eles das matérias de direito. Show de bola, Marcos, meu amigo. Pessoal, e aí nós fizemos um apanhado geral dos principais tópicos que foram trabalhados nesse primeiro bimestre e das informações que vocês devem estudar, como vocês devem se orientar para a nossa atividade acadêmica. Lembrando que essa atividade de valor 5.5 eu vou postar na semana que vem. No portal, beleza? E vocês têm até o dia 10 de maio para poder me entregar. Quem conseguir entregar antes e pode postar no portal. Lembrando, gente, que eu vou fazer análise de plágio, eu vou analisar se são respostas trocadas entre os alunos, e aí vai ter a consideração dessa nota também, tá? Então eu quero que vocês realmente façam a atividade de vocês e respondam com as próprias palavras, tá certo? Então aqui nós encerramos o conteúdo, né? Eu coloquei aqui para vocês tirarem dúvidas. Caso algum colega tenha mais alguma dúvida, como o Marcos participou aí muito bem com a sua dúvida, pode colocar aqui que a gente vai respondendo. Perfeito? Eu selecionei alguns exercícios, umas questões objetivas aqui para fazer com vocês agora online. E aí eu vou falar a questão e os alunos, vocês vão respondendo com a alternativa correta. A, B, C, D e E. Perfeito? Vamos fazer uma questão aqui, algumas questões só para fixar o conteúdo. E vocês vão respondendo aqui online a opção correta. Então vamos lá. Marque a opção correta. O Poder Legislativo Estadual é representado pelo Poder Legislativo Estadual. Letra A, Senado Federal.
Letra B, Assembleia Legislativa. Letra C, Câmara dos Vereadores. Letra D, Prefeito. Letra E, Governador. Então, o Poder Legislativo Estadual é representado pelo Senado, Assembleia Legislativa, Câmara dos Vereadores, Prefeito ou pelo Governador. A, B, C, D ou E, pessoal. Quem quer chutar a resposta, quem sabe a resposta, bem tranquila essa questão. Resposta certa, Júlia. É isso aí, Júlia. Resposta certa, letra B. Assembleia Legislativa representa o Poder Legislativo Estadual. É ele competente por elaborar as normas, o processo de elaboração de leis ordinário a nível estadual. Ok? Vamos para a segunda questão. Será que tem um lagzinho? A hora que eu falo e o tempo de resposta de vocês, que chega aí o áudio. Vou dar mais um tempinho então para vocês responderem. Aí, ó, todo mundo B. Depois que a Júlia colocou, fica fácil, né, Marcos? Né, Simon? Esses caras são espertos, velho. Segunda questão. De acordo com o artigo 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, quando não vier escrito no corpo da lei, qual o prazo para que ela possa entrar em vigência? A, 15 dias. B, 24 horas. C, 30 dias. D, 45 dias. E, 90 dias. Qual o prazo para a lei entrar em vigência se não vier escrito no corpo da lei? A, 15 dias. B, 24 horas. C, 30 dias. D, 45 dias. E E, 90 dias. Show de bola. Mamão com açúcar. 45 dias. Artigo 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Todo mundo acertando. Isso aí, parabéns, pessoal. – 45, vocês são tudo direita, né? Ninguém é 13 aqui não, PT. Todo mundo 45. Bolsonaro, né, Marcos? Tá lá, Iago, rapaz. Galera aí, ó, Fábio, Jaqueline, Mônica, todo mundo Bolsonaro. Todo mundo 45. Vamos lá. Mais uma questão aí para vocês memorizarem a matéria. As fontes materiais do direito são as chamadas fontes de produção do direito. As fontes formais do direito são as fontes de expressão do direito. Assim, marque a opção correta quanto a uma espécie de fonte formal mediata do direito brasileiro. Marque a opção que apresenta uma fonte mediata do direito brasileiro. A, lei. B, legislativo. C, jurisprudência. D, executivo. E, judiciário. Fonte formal mediata. A, lei. B, legislativo. C, jurisprudência. D, executivo. E, judiciário. Muito fácil, Pagel. Muito fácil, muito fácil. Todo mundo acertou. Vão ganhar um chocolate. Deixa eu ver se tem um chocolate aqui. Vou pegar aqui um chocolate. Cadê? Ah, não tem não. Só tem como eu brincar com a minha carinha. Achei que dava pra fazer emoji aqui, ó. Dá não. Dá não. Deixa quieto. Ai, peraí. Acho que eu fiz alguma coisa aqui, hein. Tirou. Você viu lá? Vamos lá. Gabriel Garcia, pescador parrudo. O critério de divisão
do direito público e privado está previsto... Desculpa, o critério... Você viu aí, rapaz? Veio as florzinhas. Ó, quer ver? Olha lá. Vocês são de Freud, né, galera? Vocês gostam de ver o circo pegar fogo. Vamos lá. O critério coelhinho da Páscoa. Eu quero é o presente. O critério, quero meu chocolate. Beleza? O critério de divisão do direito público e privado está na distinção de princípios que caracterizam as normas públicas estabelecidas no artigo 37 da Constituição Federal Brasileira. Ou seja, na necessidade da autoridade pública seguir o estrito cumprimento do dever legal em todos os seus atos. Esta é uma expressão referente ao princípio da letra A, legalidade, letra B, moralidade, letra C, impessoalidade, letra D, publicidade e letra E, eficiência. Qual é a resposta certa? A, legalidade, B, moralidade, C, impessoalidade, P, publicidade e E, eficiência. Deixa eu ver aqui, ó. Se eu parar aqui, ó, agora ficou o nosso psicodélico ali, hein? Olha esse. Esse. Resposta certa, letra. Ninguém falou ainda. Critério de divisão: necessidade da autoridade pública cumprir o dever legal, o estrito cumprimento do dever legal em todos os seus atos. A, legalidade, B, moralidade, C, impessoalidade, D, publicidade e eficiência. Resposta certa, letra A. Júlia, tá de parabéns, hein, Júlia? Acertando todas. Então, essa questão, a resposta certa é letra A. Então, a necessidade da autoridade pública cumprir estritamente o que diz a lei. Cumprir o que diz a lei. Estrito cumprimento do dever legal. Perfeito? Princípio da legalidade. Projeto de lei, proposta de emenda, é lei, gente? Não, né? Então não tem vigência, não é obrigado o seu cumprimento. Última questão aqui, para fechar. Não é ato legislativo, não é lei, mas tem força de lei e com vigência imediata a sua criação. Emana do presidente da República, o qual tem autorização constitucional para editá-las, podendo ser convertida em lei. De acordo com a hierarquia das normas do direito brasileiro, esta norma trata-se de uma, letra A, emenda constitucional, letra B, medida provisória, letra C, lei complementar, letra D, lei ordinária ou letra E, portaria. Ok? Então, não é ato legislativo, não é lei, mas tem força de lei, com vigência imediata a sua criação. Nasce do presidente da República. Resposta certa, letra B, medida provisória. Show! Jaqueline, só voltando aqui na outra questão, realmente, a moralidade seria se estivesse falando assim na questão, que o administrador público deve respeitar as normas do direito administrativo, cumprir com a moralidade estabelecida no direito público brasileiro, ok? Não de acordo com seus interesses, não de acordo com sua moralidade, com seus atos pessoais, aí estaria dentro de moralidade. Justo, pessoal? Questões aqui que repetem até um pouco da lista de exercícios que eu coloquei na apostila para vocês, que vocês vão me entregar na próxima semana, tá? E que vão ajudar vocês a resolver as questões da prova, da atividade avaliativa.
Só para fechar aqui, pra gente aproveitar para fazer só para mostrar como é que vai ser a nossa atividade. Deixa eu abrir aqui agora na internet um texto. Vou colocar algum texto aqui da internet. Só para... Quer ver? Vou botar aqui, ó, O Globo. Deixa eu entrar aqui no site do O Globo. Aí vai ter aqui, ó. Deixa eu ver uma matéria aqui, ó. Vou ver. Tem uma matéria aqui, ó. Mandetta rebate Dória. Cloroquina, sobre cloroquina, e diz que ninguém é dono da verdade. Então vamos lá. Isso aqui eu tô passando para vocês como é que vai ser a nossa atividade, que vocês têm até o dia 10 de maio para me entregar. Então aqui eu tô colocando, peguei uma matéria aqui agora, abri aqui o site do O Globo e coloquei aqui uma matéria. Tá aqui, publicada hoje às 8h13 da noite. Mandetta rebate Dória, deve ter sido agora no pronunciamento final de tarde, sobre cloroquina, e diz que ninguém é dono da verdade. Ministro da Saúde diz que a decisão sobre a distribuição para pacientes graves e críticos foi tomada por consenso em reunião com outros especialistas. Ponto. E aí depois aqui tem toda a matéria falando sobre essa situação. O que eu vou querer de vocês na prova, gente, nessa atividade? Peguem essa... Eu vou colocar alguns artigos para vocês que foram publicados nos jornais. E eu quero que vocês façam a leitura. E dessa leitura vocês identifiquem pontos que foram trabalhados em sala de aula. Ok? Então, exemplo aqui, ó. Mandetta. Quem é o Mandetta? Mandetta hoje é nosso ministro da Saúde. O Ministério da Saúde faz parte do Poder Executivo Federal. Então isso aqui é uma discussão entre um ministro do Poder Executivo Federal com o João Dória. Quem é o João Dória? Com o chefe do Poder Executivo Estadual de São Paulo. Ponto. Aqui eu já tirei 2 pontos que a gente trabalhou em sala de aula. Então vocês viriam aqui, identificariam no texto Mandetta, identificariam o Dória e trariam essas informações. Olha, o texto fala de uma discussão envolvendo um representante do Poder Executivo Federal com o chefe do Poder Executivo Estadual do governo de São Paulo. Ponto. Então eu não quero que vocês deem um respaldo jurídico para o assunto. Eu quero que vocês identifiquem no texto informações que a gente trabalhou em sala de aula. Então eu vou botar um texto lá que fala sobre medida provisória. Eu vou falar algum texto que fala sobre poder legislativo, executivo, judiciário, legislativo estadual. Posso colocar alguma lei que foi promulgada agora do governo do Estado do Espírito Santo? Posso colocar, quer dizer o quê? Vou colocar. Ok? E vocês vão fazer essa identificação. Então se eu parar aqui, se a gente continuar lendo o texto, eu vou ver outras informações que a gente consegue trabalhar, que a gente trabalhou em sala de aula. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver. É muita baixaria. Aqui, ó. As declarações ocorreram horas depois de Mandetta se reunir no Palácio do Planalto com Bolsonaro, no primeiro encontro individual com o presidente, desde que ele passou a criticá-lo publicamente na semana passada. Então esse tópico está falando de quem? Está falando do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, tá ok? Que é o chefe do Poder Executivo Federal. Pegaram, gente? Como é que vai ser essa atividade? Simples. Agora, vocês não precisam repetir. Vejam, esse tópico aqui estava falando, esse capítulo, esse parágrafo, desculpa, estava falando da conversa do Mandetta com o presidente da República. Se eu já citei o Mandetta lá em cima, e identifiquei isso na minha análise do texto, eu não preciso repetir isso não. Ok? Eu quero que vocês identifiquem pontos que foram trabalhados em sala de aula aqui. Ok? Quer ver um outro exemplo que eu vi aqui também que a gente pode trabalhar? Por exemplo, então eu não quero que vocês entendam o que está acontecendo, que vocês entendam de política. Não, nada disso.
É um trabalho que eu quero que vocês façam isso. É um trabalho que vocês devem fazer todos os dias da vida de vocês enquanto profissionais de nível superior. Vocês têm que ter uma análise crítica, científica sobre as informações que vocês estão recebendo. Beleza? Então, por exemplo, aqui, ó, tinha um ouvi aqui do secretário de saúde de São Paulo, aqui, ó. O que aconteceu? O secretário de saúde de São Paulo, ele pegou o Covid-19 e ele ficou afastado das suas atividades, até porque ele é da camada de risco, do grupo de risco. Só que, aí por questões políticas, eu não vou entrar nessa discussão, o que está acontecendo, ele não queria abrir para a mídia que fez uso da tal da cloroquina, que dizem que é muito barato, né, a produção desse remédio, para poder... Não queria que pudesse divulgar na mídia que ele fez uso desse medicamento. Ok? E aí a discussão é que eles não querem deixar liberar o medicamento porque eles querem continuar gastando em medidas provisórias, em decretos, em atos emergenciais que fogem da licitação para construir hospitais em estádio, hospital na rua, para gastar milhões com empresas de aplicativo, para fazer um monte de aplicativo. O governo do Estado do Espírito Santo deve ter uns 10 aplicativos emergenciais aí. Pergunta se o povão lá da comunidade sabe usar esses aplicativos, ou eles têm acesso a esse aplicativo. Então, ou seja, esse médico não quis divulgar. E aí a matéria fala: respeite o direito de não revelar meu tratamento, diz Davi Uip a Bolsonaro. Atacado das redes sociais desde ontem por não divulgar se usou hidroxicloroquina para se curar de Covid-19, infectologista mandou hoje um recado ao presidente. Então veja, aqui ele está falando: respeite o direito de não revelar meu tratamento. Isso aqui é um direito e garantia fundamental, que sim, pode ter sido desrespeitado, porque é o direito da intimidade. Então lá na apostila, no material de vocês, eu tenho direito da intimidade, que deve ser resguardado. Lógico que eu tenho, a doutrina fala de uma flexibilização para aquelas pessoas de caráter público, para aquelas pessoas que são públicas, que são notórias. Então essa intimidade deles fica relativizada. Mas nesse caso aqui, é uma análise que eu posso fazer o seguinte: olha, esse secretário do governo do estado de São Paulo, ele como um paciente passou por um procedimento clínico, por um tratamento, e ele não queria, por questões particulares, divulgar que ele fez uso de hidroxicloroquina. E aí ele está rebatendo o presidente da República, falando: olha, você invadiu a minha intimidade. Então o texto fala do direito de garantia individual, né, que é o direito à intimidade, previsto na Constituição Federal Brasileira. Aí você bota lá o artigo 5º, o inciso, que fala, a qual ele entende que a sua privacidade foi desrespeitada pela autoridade pública. Aqui, o chefe do Poder Executivo Federal, o presidente da República. É isso que eu vou querer. Então eu vou separar alguns artigos, tá? Algumas matérias de jornal, e eu quero que vocês possam ir trazendo todas aquelas informações que vocês estão levantando na matéria e que foram trabalhadas em sala de aula nesse primeiro bimestre, em cima desse resumo que eu fiz para vocês na aula de hoje. Tá certo? E assim vocês vão ter esses 5.5 pontos distribuídos na nota para vocês. Pode ser que eu coloque também algumas questões objetivas, tá? Para fazer essa computação dos 5.5 pontos. Então seriam questões objetivas, iguais que a gente respondeu agora aqui online, e a análise desse estudo de caso, identificando aqueles pontos que vocês entendem que tem relevância em relação com a nossa matéria. Meninas que estavam com dúvida, que me procuraram hoje, desculpa, tá, gente? É porque realmente, às vezes, são muitas turmas que a gente dá aula. Então, assim, são turmas grandes. Então, às vezes, eu não consigo organizar qual é tá perguntando, não sei qual é a turma, porque às vezes eu pergunto qual é a turma, o período. E também porque na advocacia, né, o trabalho não parou. A gente está nesse serviço de home office, mas tem muita demanda, muita coisa aparecendo aí, tanto com relação às empresas que a gente presta assessoria, como também na área criminal que eu atuo. Então, fica bem corrido mesmo. E aí tem que ajudar em casa, por conta dessa situação que tá todo mundo sem poder trabalhar, fica corrido. Mas eu tento responder, tá? Desculpa aí se às vezes eu sou um pouco ríspido e objetivo com as palavras, mas é um coração bom.
Estou aqui para ajudar vocês. Espero que com essa live eu tenha tirado as dúvidas com relação à aula, com relação à matéria. A aula que vem a gente já vai entrar em direito privado, direito civil, beleza? Iago, a estrutura vai ser como mesmo? Fazer tópico sobre a matéria e colocar a resposta de acordo com a apostila? Você está perguntando o que do Iago? Do trabalho valendo 5.5? Se for, pode ser assim. Quando eu passo essa atividade para os alunos, eu peço para eles marcarem a palavra e enumerarem. Colocar lá, marca a palavra 1, aí marca outra palavra 2, 3, 4. Aí depois coloca 1, explica, 2, explica, entendeu? No texto você marca e enumera. E embaixo você coloca os números e explica cada um desses números que você colocou. Eu acho que fica melhor assim. Entendeu, pessoal? Então aqui eu grifaria: respeite o direito de não revelar meu tratamento. A frase nos remete a um artigo 5º da Constituição, que trata de um direito e garantia fundamental que é resguardado ao cidadão, previsto na Constituição Federal Brasileira, quer ser direito de intimidade, parará, parará, parará. Assim. Boa pergunta, Iago. Obrigado aí. Você não ia dar confusão na hora de responder. Mais alguém tem alguma pergunta? Jaqueline. Muito obrigado, Norma. Eu fico muito feliz. Tá? Eu vou dar até um print aqui na tela para mandar para coordenação, ó, para ver se eles melhoram, né? Fala aí. A coordenação, ó, o Paigel é top. Quero mais aula com o Paigel. Ajuda aí, gente. Leite tá caro. Show de bola, Vinícius. Fábio, meu amigo, meu parceiro. Lohane Santana. Jaqueline, que vai lá pedir o aumento pro Paigel. Show de bola, pessoal. Bora pra Marília Mendonça. Eu quero ver isso aí, hein? Vamos ver como é que vai ser. Marília Mendonça. Então vou ter que abrir um aqui, né? Arrasta chifre no chão, pessoal. Beleza? Ó, boa noite a vocês. Batemos aí Jorge Mateus hoje. Beleza? Bom estudo a todos. Tá? Um bom final de semana. Um bom feriado, né? Até é engraçado falar isso. Bom feriado. Estudem. Tendo alguma dúvida, podem me procurar. Perfeito? Show, galera. Valeu. Forte abraço, fiquem com Deus.